Bom, olá a todos. Gostaria de agradecer o convite para estar falando aqui na Liga de Transplantes da UFRJ. Inicialmente, parabéns pela iniciativa. Isso faz toda a diferença na carreira de vocês. Eu espero que seja uma parceria frutífera entre nós, colegas, e os futuros colegas que vão, se Deus quiser permitir, permanecer nessa lida aí de transplante. Bom, eu vou falar sobre o pós-operatório de transplante e eu vou fazer um apanhado geral sobre esse assunto. Eu sou médica da UFRJ e trabalho na equipe de transplante que atualmente atua no Hospital Silvestre, no Hospital São Francisco de Assis, no Hospital São Lucas. Bom, rapidamente, um histórico do transplante hepático. O transplante já é uma terapêutica estabelecida há muitas décadas no mundo. Em 1963, o professor Stasa fez o primeiro transplante de fígado, e os primeiros casos de sucesso, são 3 crianças aqui mostradas nessa foto, foram em 1967. Mas a terapêutica só se desenvolveu de forma efetiva a partir da década de 80, com o advento da ciclosporina, que foi a primeira imunossupressão eficaz para a utilização no transplante. E em 1983, um consenso do NIH objetivou o transplante como uma terapêutica a ser utilizada, e a partir daí ele se difundiu no mundo inteiro, mostrando um aumento do número de casos de transplantes que tem sido persistente, e gerando, inclusive, uma necessidade da famosa fila, onde existe sempre uma diferença entre o número de transplantes e o número de pacientes que precisam do procedimento. O professor Biratã já falou um pouco sobre essa questão da fila. Em relação à sobrevida no pós-transplante, nós temos que a sobrevida, ela é bastante aceitável, ela está próxima de 90% em um ano, que é a sobrevida que a gente utiliza como parâmetro, não somente fora, como aqui no nosso meio. E a sobrevida, ela também é semelhante para as diversas etiologias de transplante. Hoje em dia, a hepatite C ainda é a principal indicação de transplante, mas já está se tornando, com o tratamento novo da hepatite C, que vocês sabem que mudou o paradigma em relação a essa doença, já está se tornando a segunda e provavelmente vai desaparecer como causa de transplante, seguida pelo NASH, que é a doença hepática não alcoólica, doença hepática gordurosa não alcoólica. E o NASH é uma doença que eu vou citar mais adiante um pouquinho mais, mas que tem particularidade por envolver questões metabólicas. Mas, de qualquer forma, a sobrevida no NASH e nas outras etiologias que indicam transplante, ela é bastante semelhante e bastante aceitável, não somente em 1, como 5 e com 10 anos. Hoje em dia, nós temos transplantes de mais de 20 anos em acompanhamento no nosso serviço. Em relação ao pós-operatório imediato de transplantes, é o momento mais delicado do ponto de vista de resultados. As complicações e os óbitos, eles ocorrem principalmente nos primeiros 3 meses de pós-transplante, sendo que a nossa média de internação atual é de 10 dias, e existem vários fatores que se relacionam ao prognóstico do pós-transplante em termos de sobrevida. Alguns desses fatores já vêm no pré-operatório, por exemplo, o paciente que está muito desnutrido, sarcopênico, o paciente que está com uma doença muito avançada, um CHID-C, que já chega com ascite, desnutrido, com internações prolongadas, com uso de antibióticos prévios, com disfunção renal. Isso é um parâmetro muito importante que influencia no prognóstico do transplante. E também o paciente com NASH, como eu falei anteriormente, são pacientes que têm a doença, ela faz parte de uma síndrome plurimetabólica, então os pacientes têm uma tendência maior a ter doença cardiovascular, ter doença aterosclerótica, são pacientes com complicações, com uma morbidade um pouco maior no pós-transplante, embora a mortalidade, como eu mostrei anteriormente, seja semelhante. E a gente vai falar agora um pouco sobre as complicações que a gente vê no dia a dia desses pacientes. Então, complicações do pós-operatório imediato. A hemorragia, ela é bastante comum, vocês imaginam que o transplante, ele é uma cirurgia feita em pacientes com discrasia, né, com hipertensão porta, muitas vezes com cirurgias prévias, então o índice de sangramento, ele é muito alto, não somente no transoperatório, como no pós-operatório. Então, comumente, esses pacientes têm reoperações por hemorragia, para você tentar tirar aquela síndrome do coágulo retido. Na maioria das vezes, a gente identifica algum foco de sangramento, mas frequentemente a gente também não identifica nenhum foco específico de sangramento nesses pacientes.
Esses focos podem ser de anastomoses vasculares ou alguns focos pontuais. É muito comum esses pacientes apresentarem um hematoma perihepático também, no pós-operatório, e o tromboelastograma, como vocês sabem, é uma ferramenta muito útil que a gente utiliza e é muito mais adequado para a gente guiar a terapêutica em termos de hemoderivado, para observar qual é a necessidade em termos de fatores de coagulação para o transoperatório e também para esses momentos de hemorragia no pós-transplante e também cirurgias hepáticas de grande porte. Então, a gente utiliza de forma sistemática o tromboelastograma nesse contexto. Infecção. Infecção é uma das principais complicações no pós-transplante hepático, e as infecções mais comuns são as infecções bacterianas, é a principal causa de morte. Curioso, porque os pacientes sempre se referem ao transplante com receio de rejeição. E rejeição, como eu vou mostrar nessa aula, vai ser inclusive um dos últimos slides, porque o fígado tem uma característica que chama-se quimerismo, ele tem uma adaptação ao organismo do ponto de vista de rejeição, ou seja, existe uma entremeação dos linfócitos doador no fígado do receptor. Ao longo do tempo, esse fígado vai rejeitando cada vez menos. Dos órgãos sólidos é o que menos rejeita. Então, não é a nossa grande preocupação do ponto de vista de complicação. Já a infecção e as infecções do dia a dia são o grande vilão em termos de complicações cirúrgicas e de complicações do pós-transplante imediato. Então, como vocês veem aqui, 50% dos pacientes podem apresentar alguma infecção no pós-operatório. Essa infecção ela pode vir inerente ao receptor. Hoje em dia, cada vez mais comum a gente vê, inclusive, infecções por germes multiresistentes no nosso meio. A nossa prevalência de germes multiresistentes já tem sido cada vez maior. E também infecções relacionadas ao doador. E existe toda uma logística para a gente evitar que infecções transmitidas pelo doador possam ser adquiridas pelo receptor. Os fatores de risco para infecção bacteriana são, basicamente, paciente que é reoperado, paciente que entra em diálise no pós-transplante, paciente com ventilação mecânica, politransfusão, cirurgias complexas. O paciente com colestase, ele também tem uma incidência de infecção muito alta, em torno de 70%, então, o paciente com uma colestase prolongada, ele é um paciente de altíssimo risco para fazer infecção não somente no pré-transplante, como no pós-transplante. E como vocês veem, a infecção bacteriana, ela é mais comum, e as infecções são as infecções do dia a dia, né? Catéter, infecção urinária, sepse, pneumonia, e é curioso que no pós-transplante, 40% das infecções também a gente não identifica o foco, então a gente pode ter infecções sem foco determinado ou bacteremia de foco determinado. Existe também, caracteristicamente, infecções por alguns vírus, que eu vou falar mais adiante, e também infecções fúngicas. O vírus mais característico que causa infecção no pós-transplante é o citomegalovírus, o CMV. Ele incide mais ou menos do segunda à terceira semana a 8 meses a 1 ano de pós-transplante, e os fatores de risco para a infecção por citomegalovírus são a pulsoterapia com corticoide, quando o doente tem rejeição grave, e o mismatch doador-receptor. O que é isso? É aquele receptor que tem uma sorologia negativa para CMV, que corresponde a mais ou menos 20% da população, e vai receber um fígado que seja CMV positivo, que obviamente 80% dos doadores serão. E esse paciente tem um altíssimo risco, até 80% de chance de desenvolver uma infecção por citomegalovírus. E o quadro clínico, ele pode ser desde o quadro clínico mais leve, como febre, astenia, diarreia, leucopenia, até manifestações mais graves, como sangramento digestivo. Ele tem uma predileção especial pelo órgão transplantado, no caso do fígado ele acomete, pode dar uma hepatite, principalmente colestática, está associado por sepsis por gram negativo e também trombose de artéria hepática, entre outras manifestações, como pneumonite, etc. Então, uma infecção que você tem que ter um alto índice de suspeição, porque ela pode ser tanto oligossintomática como associada a outras complicações, e você deve estar fazendo uma vigilância muito alta, porque ela é bastante comum no pós-transplante hepático. Já a infecção fúngica, ela está relacionada aos fatores de risco, que são fatores de risco usuais para infecção fúngica, no dia a dia de um paciente crítico, que são a reoperação, paciente que toma muitas transfusões, que está em diálise, mais uma vez, internações recentes em UTI, diabética, etc. E esses pacientes, então, a gente faz uma profilaxia para a infecção fúngica normalmente com fluconazol. E esses fungos, eles são os mais variados, mais comumente cândidos, mas você pode ter aspergilos, criptococcus, etc.
e a profilaxia reduz de forma bastante eficaz a prevalência de infecção fúngica nesses pacientes. E agora a gente já entra em algumas particularidades do transplante hepático. A disfunção primária de enxerto é uma complicação bastante temida e relativamente frequente, ela incide aí em 3 a 6% mais ou menos dos enxertos. Tem alguns enxertos que a gente já imagina que possam ter disfunção, como por exemplo, um enxerto com esteatose, esse é um enxerto que tem um risco um pouco maior para disfunção primária, mas muitas vezes ela é inesperada. O paciente recebe um enxerto excelente e evolui com disfunção primária, e esses pacientes muitas vezes necessitam de retransplante. A gente suspeita de disfunção primária do enxerto quando existe um pico de transaminases maior do que o pico esperado nas primeiras 72 horas, que é mais ou menos de 3.000 unidades por litro. A mortalidade ela é bastante elevada se você não fizer nenhum tratamento eficaz, e muitas vezes o paciente pode também se manifestar como um paciente, como se fosse uma hepatite fulminante. O paciente evolui com acidose, instabilidade hemodinâmica, necessidade de suporte ventilatório, amina, coagulopatia, diálise, hipoglicemia e por aí vai. São pacientes que podem se manifestar de forma bastante grave e o retransplante muitas vezes precisa ser indicado de forma precoce. Ciência renal aguda é um outro tema bastante comum e bastante discutido no pós-transplante hepático, uma vez que a prevalência ela é bastante variável na literatura, mas ela incide cerca de 10 até 80% dos casos. Os pacientes que já vêm com disfunção renal, como a síndrome renal, são pacientes que são de maior risco. Comumente esses pacientes já saem até com catéter de diálise do pós-transplante, para que a gente possa dialisar de forma mais precoce, no pós-TX imediato, e o uso dos imunossupressores são diretamente relacionados também à evolução para a insuficiência renal. No caso, o FK e o tacrolimus, é o imunossupressor principal que a gente utiliza, e ele é bastante nefrotóxico. A progressão para a insuficiência renal crônica está descrita em mais ou menos 10% desses pacientes, e ela está muito associada com redução de sobrevida e de morbidade também, aumenta bastante a morbidade desses pacientes. Existe um papel muito importante na redução precoce, ou seja, os estudos mostram que se você reduzir ou modificar o uso do imunossupressor no primeiro ano, você pode modificar bastante essa evolução clínica de insuficiência renal aguda. Seguindo adiante, essa é uma outra complicação bastante específica do pós-transplante, a trombose de artéria, ela é muito relacionada à técnica cirúrgica, e é uma curva de aprendizado natural da equipe. Então, se espera que uma equipe mais experiência, hoje em dia, tenha menos trombose de artéria hepática do que equipes que estão começando. Mas, em criança, ela é mais prevalente, obviamente, porque os fígados e as artérias são muito mais finas, de menor calibre, e esses são, aqui à direita, os fatores de risco relacionados à trombose de artéria hepática, uma anastomose difícil, ou uma artéria já doente com aterosclerose, o de plasma, receptor pediátrico. A quimioembolização, ela pode machucar a íntima da artéria e aumentar o risco disso acontecer. Como eu falei, o transplante intervivo, da mesma forma que o split, que é você dividir o fígado, um lobo direito para um paciente, lobo esquerdo para outro, e da mesma forma um transplante reduzido, que você tirar um pedaço do fígado para que ele possa caber no órgão, no receptor, podem aumentar o risco dessa complicação. A presença de trombose, a história de trombose prévia, os doentes que têm trombofilia, né, o hipercoagulabilidade e variantes anatômicas também aumentam o risco de trombose. E ela pode se apresentar de 3 formas. Aqui à direita, vocês veem uma foto de um fígado com os famosos abscessos colangiolíticos, que nada mais são do que uma isquemia da via biliar, que formam lagos de bile no fígado e que evoluem para abscessos. Esse tipo de complicação, se você não indica o retransplante, ele vai perpetuando. Forma-se um abscesso, daqui a pouco você trata um, funciona um, aparece outro, e essa complicação, ela é bastante temida também. Da mesma forma, o paciente pode ter uma falência hepática, se ele tiver uma trombose de artéria e o fígado tiver for um fígado mais sensível, então ele pode se apresentar como se fosse uma disfunção de enxerto. Em alguns casos, quando ela é mais tardia, e que acontece também, ela pode ser também assintomática, então ela tem uma manifestação bastante variável. Quando a gente identifica precocemente, ou seja, em 12, até menos, em até 8 horas, idealmente, a gente pode tentar fazer uma revascularização com radiologia intervencionista, através da colocação de um stent
ou mesmo de trombolíticos. Aí essa foto lá embaixo é um paciente que foi tratado com stent na artéria hepática, mas normalmente esses pacientes acabam indo para retransplante, principalmente nas formas de falência hepática e abscesso colangiolítico. Seguindo adiante, complicações biliares são bastante frequentes no pós-transplante, elas são complicações que não são tão relacionadas à técnica cirúrgica, uma vez que a via biliar é a estrutura mais sensível do ponto de vista de vascularização. A vascularização dela é muito mais fina e sutil do que outras estruturas do fígado, por isso ela é mais complexa e mais tendenciosa a ter complicações, e a doença biliar, ela ao longo dos anos não diminui a incidência, como eu citei anteriormente na trombose de artéria. Então, ela incide mais ou menos 20% dos transplantes, mesmo com equipes mais experientes. A maioria dos casos são precoces, quando eu digo precoce, com menos de 6 meses de transplante, e essa ela pode se manifestar como uma fístula biliar, levando muitas vezes a um coliperitônio, ou como uma estenose. E nós podemos tratá-la de forma menos invasiva, com a opção de colocação de uma prótese na via biliar, através da CPRE, ou indo para a cirurgia como uma anastomose biliodigestiva. Bom, outras complicações já são mais características do pós-transplante tardio. O transplante hepático, ele tem uma incidência muito alta de complicações metabólicas, né? Os pacientes tendem a ter, de forma muito comum, a síndrome plurimetabólica, seja relacionada à doença de base, seja relacionado ao uso de imunossupressores e também a ganho de peso no pós-transplante, que é bastante comum. Os pacientes chegam desnutridos, sarcopênicos, e passam a viver bem, com qualidade de vida, e muitas vezes ganham 30, 40 quilos no primeiro ano de transplante hepático e saem da desnutrição para a obesidade num curto período de tempo. Dessas complicações metabólicas, eu destaquei a hipertensão e o diabetes, que são as mais prevalentes e que acometem de forma mais grave esses pacientes. Para vocês terem uma ideia, a prevalência de hipertensão, ela chega a 70% no pós-transplante hepático. E os imunossupressores, como eu citei, são relacionados a isso, levando através de um mecanismo de vasoconstrição, retenção de sódio, um aumento da atividade simpática e também levando diretamente à incidência de obesidade, e posteriormente, e portanto, o paciente com hipertensão no pós-transplante hepático. Nós evitamos o uso de endorgieca nos primeiros dias em função da hipercalemia, mas nós podemos usar todas as drogas que são utilizadas normalmente no tratamento de hipertensão. Já o diabetes também é uma prevalência muito mais alta do que na população geral, no pós-transplante, também diretamente relacionado aos imunossupressores, sendo que o risco é maior com corticoide, seguido pelo uso do tacrolimus e, em terceira opção, a ciclosporina. O papel do NASH, mais uma vez, como uma doença que já está relacionada a complicações metabólicas nessa casuística, e nós fazemos normalmente uma vigilância através da glicemia de jejum e da dosagem da hemoglobina glicada nesses pacientes para acompanhamento em relação ao diabetes. Finalmente, nós chegamos à questão da rejeição celular aguda, que eu citei anteriormente. Na realidade, a rejeição ela é uma complicação comum, se você for levar em conta, e se você biopsiasse o fígado de todos os pacientes no 8º dia de transplante, você veria uma prevalência de rejeição de quase 100%. Então, ela histologicamente ela é até mais comum do que a gente imagina. E ela normalmente é bastante benigna. Ela se caracteriza por uma tríade histológica, que consiste no infiltrado inflamatório periportal, a ductulite e a venulite, e ela costuma ser bastante benigna, no sentido de cursar com um aumento de transaminases e ser apenas tratada com um ajuste dos imunossupressores. Os imunossupressores, numa fase inicial, principalmente nos 3 primeiros meses do transplante, eles tendem a ter uma dosagem maior e depois a gente vai tentando diminuir isso. Já, no entanto, a rejeição crônica, ela já é uma complicação mais rara, no entanto, mais grave, do ponto de vista do transplante hepático. Ela normalmente vem secundária a algum episódio de rejeição celular aguda, ou quando o paciente retira abruptamente os imunossupressores. Isso também tem alguma frequência nos pacientes mais tardios, né?
E aí é uma doença com uma apresentação completamente diferente. A rejeição celular aguda, em geral, ela é assintomática. A rejeição crônica, ela já é uma doença colestática, o paciente fica ictérico, com prurido, pode emagrecer, etc. E pode levar à falência do fígado, tá? 15% dos pacientes com rejeição grave, rejeição celular aguda grave, que não é o comum também, a rejeição celular aguda, ela normalmente não chega a ser tão grave assim, mas a rejeição grave que indica o pulso do corticoide, ela pode sim levar à rejeição tardia. E a rejeição tardia, por sua vez, é caracterizada como uma ductopenia ou uma injúria ductular, sendo que a ductopenia é um marcador de gravidade. Quando você tem mais de 50% dos ductos faltando na biópsia hepática, você sabe que você tem uma chance menor de resgatar. Mesmo assim, a gente ainda consegue resgatar 50% desses casos de rejeição tardia apenas com o uso de imunossupressão mais intensa. E chegando ao ponto da imunossupressão, vai ser o nosso último assunto. Aqui eu fiz um apanhado dos principais imunossupressores que a gente utiliza nesse contexto. O carro-chefe da imunossupressão é o tacrolimus. Hoje em dia a gente tem usado menos a ciclosporina. Os antimetabólicos, como o micofenolato, e também menos comumente a azatioprina. Os inibidores de mTOR, como o sirolimus e everolimus. E os inespecíficos, como o corticoide. E também a indução, que é utilizada em algumas vezes como os anticorpos monoclonais que a gente utiliza no momento do transplante para poupar o uso dos inibidores de calcineurina. Não existe uma fórmula pré-determinada para a utilização de imunossupressão nesses pacientes, é uma imunossupressão à la carte, que a gente chama, mas que consiste basicamente do uso de inibidor de calcineurina associado ao uso de antimetabólicos e de corticoide, dependendo do programa, de uma forma geral, utilizada até o 3º mês pós-transplante, depois ele é retirado. E então, como eu falei, o tacrolimus, ele é a principal droga que é utilizada hoje em dia. É uma droga muito tóxica, que tem uma biodisponibilidade muito variável, ou seja, ela é absorvida de diversas formas, cada paciente utiliza uma dose diferente, e ao longo do tempo essa dose vai sendo modificada, por isso a gente está sempre monitorizando a dosagem dessa droga, e a janela terapêutica do tacrolimus, ela é muito estreita, então ele pode ser tóxico em níveis até dentro da normalidade. Os para-efeitos são muito comuns, e os mais comuns são nefrotoxicidade, hipertensão, disglicemia, hiperglicemia principalmente. Ele pode ser bastante neurotóxico, levando a crises convulsivas e outras manifestações neurológicas, e também está diretamente relacionado à obesidade. Aqui embaixo o nível sério que a gente objetiva nesses pacientes, normalmente a gente faz um nível de 5 a 10 nanogramas por ml. E o micofenolato já é uma droga adjuvante, ela normalmente não serve para imunossupressão isolada, mas ela ajuda a gente a tentar diminuir o uso do tacrolimus e, portanto, dos seus efeitos colaterais. A dose é de 1 a 2 gramas dia para o micofenolato sódico e essa dose para o micofenolato mofetil. Na realidade, isso está trocado. O sódico é o de baixo, perdão, e o mofetil é que é 1 a 2 gramas dia. Os para-efeitos são basicamente gastrointestinais e mielotoxicidade, não são tão comuns e nem tão graves como os para-efeitos do tacrolimus. E existe também uma droga que é utilizada com uma certa frequência, que é o sirolimus. Ele tem uma característica interessante, porque ele tem um efeito antiproliferativo, portanto, ele teria alguma utilização nos pacientes que transplantam devido a hepatocarcinoma, como uma droga que pode ser utilizada de modo a evitar uma potencial recidiva dessa doença, que está em torno aí de 10 a 15% dos casos. E a grande vantagem do sirolimus é que ele é não nefrotóxico. No entanto, ele tem também uma série de para-efeitos descritos aqui. Os mais comuns são a dislipidemia, mas ele pode dar edema inferior, retenção de líquido, úlceras orais também são relativamente frequentes, anemia, e também uma droga bastante mielotóxica. Então, é uma imunossupressão que pode ser utilizada no local, em vez do inibidor de calcineurina, quando a gente tem os efeitos colaterais. Esse manejo, só para finalizar, é um manejo que pode ser bastante complexo. As complicações do pós-transplante, elas são bastante variadas, elas
elas precisam, muitas vezes, de um acompanhamento de um time multidisciplinar, que consiste em infectologistas, cirurgiões, hepatologistas especialistas em transplante hepático, e é um pós-operatório muito dinâmico e muito academicamente interessante do ponto de vista técnico e desafiador. No entanto, os resultados, como eu mostrei inicialmente, são resultados muito favoráveis e é muito gratificante o acompanhamento clínico desses pacientes, porque eles conseguem resgatar, de uma forma geral, a qualidade de vida perdida e uma sobrevida muito próxima de pessoas que não utilizam, que não tiveram esse evento de transplante na vida. E viram seus pacientes para o resto da vida, né? Então, é uma dinâmica muito interessante de acompanhamento e a gente está à disposição, caso vocês tenham interesse de acompanhar um dia ou participar de alguma forma desse assunto, tá bom? Um abraço para vocês, obrigado pelo convite, boa noite.